alguns avisos. Nós vamos iniciar as inscrições. Antes de terminar a mesa, o colega Charles Toniolo já se inscreveu. A Ana Bertelli se inscreveu porque o voo dela ela tem que sair do recinto 3h30, muito paciente que ela possa fazer as colocações. A gente também queria, Marilene e eu, nos desculparmos com as colegas do Maranhão, e quando a gente compôs a mesa de abertura e chamamos todos os CRES, nós esquecemos, não porque ela está gagá, que eu estou gagá, que eu tenho 60 anos, estou gagá, nós esquecemos que a colega Lorena é do CRES do Maranhão, é da diretoria do CRES Maranhão. Então nós tínhamos mais um CRES representado aqui. Então, quando a Lorena chegar, você pede desculpa para ela, que foi gagazice, mas fica registrado. E um outro registro importante a ser feito, alguém comentou que na rede de computadores, alguém do CRES teria escrito que, na rede de WhatsApp, que não teria sido convidado para a oficina. Mas nós temos aqui o dia que foi para todos, inclusive para o Luciano Alves, que é o vice-presidente do CRES, no mesmo dia que foi para o Maurílio, presidente do Cefes, tá? Foi para todo mundo esse convite. Então, só um esclarecimento, sem dúvida nenhuma, a ASP Brasil deixaria de fora o CRES São Paulo numa discussão tão importante. Tá? Então, é bom esclarecer quem tem Zap, que nós temos aqui quanto de folha. Tá? Bom, então, você agora pega a coordenação, a Maíra ajuda a escrever e eu ajudo você. Então, vamos já passar a fala, podemos passar a fala do Charles? Só mais um esclarecimento, desculpa, que também surgiu no fim da manhã. Os colegas do MP vieram perguntar por que a gente não havia convidado os colegas da Defensoria para fazer a fala também como assistentes técnicos, que são. Nós convidamos, os colegas da Defensoria foram convidados para estar aqui. E por que a gente chamou as duas assistentes técnicos que são pagas por advogados para ter a fala aqui de manhã? Porque essa é uma coisa diferente. Quem está na Defensoria está sendo pago pelo Estado, é uma outra relação, não é? Mas que está totalmente aberta a palavra agora à tarde, para elas também poderem se colocar, tanto os colegas do MP como da Defensoria. A ideia foi essa mesmo, por isso que elas foram convidadas, para elas também poderem falar desse lugar de assistente técnico que elas são da MP e da Defensoria. Tá, gente? Está esclarecido, por isso está todo mundo aqui, para isso mesmo. Só que na parte da manhã não cabia mais uma fala, senão ia todo mundo morrer de fome, e então nós fizemos nessa sequência, tá? Então, a mesa está considerando que a Defensoria e o MP tem que ter fala obrigatória. Mas se todo mundo se inscreva, a delas não pode deixar de acontecer, tá? Porque elas não se inscreveram ainda. Charles, por gentileza, todo mundo que for falar aqui no palquinho, para sair na filmagem da Carol, tá? Sempre aqui no palquinho, ó. Boa tarde. Então, né, Beth falou, meu nome é Charles, sou lá do Rio de Janeiro. Enfim, eu queria trazer uma questão que me parece... foram levantadas muitas coisas, né, no debate da manhã. Eu acho que a gente tem uma pauta, debates para muitos anos. Para muitos anos. Mas assim, eu queria trazer uma reflexão que eu acho que ela é um pouco pano de fundo, alguns panos de fundo do debate que nós estamos fazendo aqui, né? Eu trabalhei muitos anos como assessor de saúde do Ministério Público e sou da comissão sociojurídica lá do CRES do Rio, atualmente. E a gente, pelo conjunto Cefes-CRES, a gente produziu um documento que foi os subsídios para a atuação do Serviço Social Sociojurídico. A companheira Beth foi nossa assessora, contribuiu bastante com nossos debates.
e a gente já veio se deparando com essa questão do assistente técnico, né? E aí, uma das coisas que a gente fala nesse documento, é um documento que está acessível no site do Conselho Federal, tiveram algumas brochuras impressas também, que podem ser acessadas nos CREs, da gente entender o que a gente está chamando de perícia, né? Que eu acho que me parece ser um caminho para a gente ir desmistificando algumas coisas, né? Na literatura do serviço social, esse é um tema que aparece, né? O estudo social não, ele é um tema mais antigo, né? Mas essa questão da perícia, ela aparece, né, sobretudo lá na Serviço Social da Sociedade de 2007, um artigo sobre perícia social, associando perícia social ao estudo social, ao resultado do estudo social, né? E me parece, não tenho mais dúvidas do que certezas, que essa resolução do CNJ altera isso, né? A gente vai ter que talvez diferenciar o que é perícia e o que é estudo. Eu acho que o que é o estudo social, a gente já tem mais claro, né? Tem a promoção da professora Eunice Fábio, que estava aqui de manhã com a gente, né? Nós já temos da professora Mioto, nós já temos algumas questões. Agora, o que é a perícia? Por que eu estou trazendo isso? Porque a ideia de perícia, ela vem das ciências exatas, né? É aquela coisa do laudo. A perícia, ela resulta num laudo, não é? E num laudo que tem um viés técnico-científico, portanto, cientificamente comprovado, o que significa inquestionável. Eu tenho a impressão, né, assim, pelos diálogos que eu tenho com os assistentes sociais, que a gente traz essa lógica para dentro das nossas profissões, inclusive os assistentes sociais. E aqui eu estou fazendo uma autocrítica mesmo, não é? O que eu estou querendo dizer com isso? Que os laudos periciais, eles não são absolutos. Eles não são absolutos. Todo laudo, e isso vale tanto para as ciências, para as profissões que vêm das ciências exatas, como para as ciências humanas, eles são passíveis de questionamento. Não é? E às vezes eu vejo se colocar um muro, não é? Não. Como eu sou um profissional, o meu laudo, ele é inquestionável. E aí, muitas das vezes, isso dificulta, por exemplo, a relação com o assistente técnico, que, para mim, tem uma dimensão de parcialidade, porque assim, o documento CEMES, eu acho que ele mostra, ele aponta alguns caminhos interessantes para a gente pensar, não é? Porque eu posso estar contratado pela parte, não é? E visar o melhor interesse da criança, como foi falado aqui na exposição da colega da psicologia, né? E visar o melhor interesse da criança, visar o melhor interesse do idoso, sem necessariamente desqualificar a parte litigante, apontando possíveis benefícios que a criança ou o idoso teria ao ficar com aquela parte, e isso cumprir o papel de você ser parcial pela própria natureza do lugar do assistente técnico, sem criar um nível de enfrentamento desnecessário com o possível resultado da perícia. Por quê? Porque o resultado da perícia e o resultado de uma análise de um assistente técnico, ele vai ter elementos teóricos para fundamentar a análise daqueles dados e que não necessariamente vão chegar na mesma conclusão. Isso, na minha opinião, não é um problema. Isso não é um problema, não é? Porque muitas vezes eu vejo, por exemplo, assistente social procura muito crédito porque o defensor está questionando o meu laudo. Se o meu laudo aponta, né, um caminho que vai contra o interesse do cliente do defensor, o defensor tem todo o direito de questionar o laudo. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade com isso. Desde que a gente tenha a fundamentação
informação teórica necessária para afirmar e apontar aquela opinião que a gente aponta no laudo que a gente aponta, porque nenhum laudo é imparcial. Não é porque é perito, né, que é um laudo neutro. Essa neutralidade ela não existe. A gente se posiciona em qualquer desses lugares, tanto no lugar da perícia como no lugar do assistente técnico. Eu acho que a gente precisa limpar isso, porque isso ajuda a gente a pensar como é que se constrói essa relação entre o perito e o assistente técnico. Que ela pode ficar menos tensa. É claro que vão ter outras tensões, mas eu queria trazer essa reflexão para a gente, porque eu acho que muitas das vezes a gente alimenta uma concepção equivocada do que é o papel da perícia. De novo, gente, eu só queria trazer uma outra reflexão. Eu estava pensando que essa relação que a gente está discutindo aqui, perito e assistente técnico, na minha concepção, ela é a ponta de um iceberg muito maior, sabe? Eu entendo que a questão de fundo não é essa. A questão de fundo a questão primordial é o desmonte, sabe, da nossa profissão, dos assistentes sociais e psicólogos dentro dos tribunais de justiça do país, sabe? Então, eu não desqualifico a discussão da relação perito-assistente técnico, mas eu acho que essa não é a questão primordial, sabe? Eu acho que está havendo um sucateamento do quadro de assistentes sociais e psicólogos. E não só do tribunal, defensoria. No caso nosso, por exemplo, o primeiro concurso de assistentes sociais e psicólogos de Minas aconteceu em 94, em 92. Eu sou da leva que tomei posse em 93 e como eu, muitos colegas que tomaram posse nessa época e que já vinham de trabalhos anteriores estão aposentando. Então, o que está acontecendo? Esse cadastro de peritos está vindo nos substituir. Eu acho que a questão que a gente tem que prestar atenção é essa, para depois a gente discutir isso, porque a gente nem sabe se vai ter pessoas para discutir essa relação daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, entendeu? Porque a relação da forma que está sendo colocada, a relação desses peritos com o TJ é uma relação de prestação de serviço, não tem ligação nenhuma. E nosso trabalho, ele tem uma continuidade. A gente faz, ele é processual. Às vezes a gente acaba um caso, daí a 5 anos ele volta de novo, ou com a mesma demanda, ou com uma demanda que já foi criada. Então eu acho que a luta em si é a luta, nós somos micro-leões dourados, nós estamos em extinção. E a gente tem que entender isso antes de discutir qualquer outra coisa. Mas eu acho que essa é a questão, é o pano de fundo. Se a gente não for por aí, não adianta a gente estar discutindo metodologia de trabalho, porque a gente não sabe até quando nós vamos estar aí trabalhando. Então, a questão que eu acho primordial é isso. Inclusive, dentro do que você falou, os laudos eles não são absolutos, porque a vida é mutante. Entendeu? Então, hoje nós temos uma situação X, amanhã ela vai ser Y. E como que o perito, nesses moldes que os tribunais, que o CPC está colocando, que o CNJ está referendando e que os tribunais estão regulamentando, eles não têm uma sequência. Vai ser uma baixa qualidade de trabalho, vai ser uma baixa qualidade de assistência ao público que nós trabalhamos com ele, e aí a gente fica nessa discussão só não é superficial, mas só em cima da situação. Mas eles Alexandre. Tem ninguém inscrito depois do Alexandre. Vão se inscrevendo aí. Bom, gente, tem como a gente fazer pergunta aqui, que na verdade a minha parte seria uma coisa bem objetiva,
que eu queria fazer para o Dr. Thiago e para a doutora Sônia. Tá? Bom, lá no Fórum do Butantan, a gente está com a seguinte situação. A juíza entendeu que os assistentes técnicos, quando pedirem, vão ter que participar e que não há nada que se possa fazer, recorrendo ao fato de que o CPC estaria hierarquicamente acima de uma resolução do CFP. Mas ela estava muito nervosa quando ela conversou isso comigo, então não deu para eu explicar a minha ideia para ela. Então, porque ela na vez estava pé da vida com essa história, né? Então o jeito dela reagir a isso foi assim. Bom, qual a ideia? Né? A mudança no CPC de 2015, pelo que eu vi, foi em relação a esse... Bom, teve várias mudanças, mas em relação a essa questão específica, foi esse 466, que passa a ter uma formulação onde o perito tem que assegurar o acesso. Então a gente não pode mais, digamos assim, tirar o nosso da regra. Tá? Ok. Mas em relação ao assistente técnico, até onde eu sei, permanece a mesma coisa, que é o quê? Ele tem o direito de estar presente, que é o que já constava no CPC antigo. Então, a minha pergunta é, por que o 008 do CFP caiu? Porque ele está falando do assistente técnico, não está falando do perito. Ele está vedando a participação do assistente técnico. O assistente técnico ele tem o direito, mas ele não é obrigado. Então, assim, na minha cabeça, se o 008 estivesse falando que o perito não pode aceitar a participação do assistente técnico, você teria duas leis se contradizendo e uma questão de hierarquia. Mas o 008 está falando o quê? Algo que já é anterior, ou seja, aquele direito que o CPC dá internamente aqui não é bom, porque atrapalha isso e aquilo. Então tem essa resolução. Então, por que isso caiu? Porque assim, a princípio você teria que recorrer a uma questão de hierarquia se as duas leis se contradissessem. Eu não vi nada no novo CPC dizendo que o assistente técnico é obrigado a entrar. Ele tem o direito, mas ele pode abrir mão desse direito em função de uma normativa ética. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria que, se pudesse, fosse esclarecido. Aqui está escrito o seguinte: o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso. O que significa assegurar o acesso? Tá? Quando que o perito tem constatado que ele assegurou o acesso? Tá? Eu fico na dúvida com o que vem depois. Assegurar o acesso ao acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação. Essa frase ela é subordinativa, ou seja, se eu fizer a prévia comunicação, eu já assegurei? Por quê? Porque quando eu fui falar com a juíza, eu falei assim, olha, doutora, não tem problema. A gente tem essa situação, da resolução do CFP, ela falou, não, mas isso não vale mais nada, porque tem a hierarquia, papapá, então, a razão da minha primeira pergunta. E aí eu falei assim, não, mas eu posso chegar para o assistente técnico e explicar para ele. Eu falei assim, olha, a gente tem uma resolução interna que veda, isso tem os seus motivos. Ela virou para mim e falou assim, mas se você fizer isso, pode te acusar de constrangimento. A questão é, se a lei está dizendo que eu tenho que garantir o acesso, e se a garantia desse acesso se der com o meu pedido de intimação nos autos para depois de 5 dias, ou seja, se eu já me garantir disso, como é que eu posso como é que eu posso vir a ser acusado de constrangimento? Segundo, como eu posso constranger um colega com uma normativa ética? Concluindo. Melhor que o Thiago já esclareceu, pode ser? Já esclarece. Alexandre, eu não vou ter respostas exatas para todas as suas perguntas, tá? Eu posso colocar para você o meu entendimento, acho que a Sônia podia até me ajudar também. Na minha opinião, a juíza fez uma avaliação equivocada de um confronto de normas. É óbvio que o CPC é hierarquicamente superior a uma resolução, tá?
Mas a título de informação, a resolução do CFP não está suspensa, não está revogada, ela está vigente, né? Por quê? Ela trata de questões éticas no tratamento entre os profissionais, enquanto o CPC não tem esse condão, não tem nem essa competência, né? Então, se você... A resolução veda a presença do assistente técnico. Essa resolução não está revogada automaticamente. Na minha opinião, não está revogada automaticamente pelo CPC, tá? Por quê? O CPC fala em acompanhamento, não é? Vamos voltar de novo quando o que a gente conversou na manhã. Numa interpretação gramatical literal, realmente acompanhamento é estar presente. Mas você tem um conjunto de normas que devem ser observadas também. Então, essa resolução do CFP, ela, na minha opinião, ela continua vigente, tá? A análise, o balizamento da juíza não deve ser por aí, não, isso aqui não vale mais nada, né? O balizamento da juíza, na minha opinião, é assim, olha, ele tem o direito de ter acesso aos autos, ele tem o direito de acompanhar todas as diligências, mas existe uma regulamentação por parte do Conselho da categoria que deve ser respeitada, que é a questão do sigilo, né? Posso fazer uma pergunta, doutor Tiago? Só um esclarecimento. Ela disse que não pode estar presente. Então, sim, eu tô falando, ela veda a presença do assistente técnico na sala. Mas para mim, na minha opinião, estou falando para vocês a minha opinião, por isso que eu estou falando para vocês que eu não tenho resposta exata. Na minha opinião, isso aqui não está revogado automaticamente, porque este acompanhamento, ele tem que levar em conta a resolução das categorias. Porque quem é o órgão competente por lei para regulamentar o exercício da profissão? Não é o CPC, é o CFP. Mas precisando daquela perícia, né? O engenheiro poderia participar, está no genérico, não é isso? Ao CPC. Ele regula todos, não é especificamente. Estou com uma dúvida. Se o CPC diz que a partir de agora o assistente técnico pode e deve acompanhar todos os procedimentos, né? E o artigo 2º da realização da perícia da resolução do CFP diz: o psicólogo assistente técnico não deve estar presente durante a realização dos procedimentos. O que você está querendo dizer é que a resolução está dizendo: olha, quando você for assistente técnico, psicólogo, você não deve estar presente. É isso. A resolução do CFP é isso que você está querendo dizer. Está dizendo para o psicólogo assim: olha, toda vez que você for assistente técnico, você não deve estar presente lá. Para o psicólogo. Isso. E o psicólogo pode dizer: sim, mas o CPC me faculta estar. Então, numa briga aí, vai ganhar o CPC. Então, é isso que eu quero entender. Nessa briga, o que vai ganhar? Quando eu vim aqui mais cedo, eu e a Sônia trouxemos 4 jurisprudências para vocês. Tá? 2 contra, 2 a favor. Por isso que eu digo, eu não tenho resposta exata. O máximo que eu posso falar para vocês é o que eu entendo sobre o assunto. Eu me filio à corrente de decisões que respeita a normativa da categoria, tá? Essa é a minha opinião. Como que isso pode ser enfrentado ou colocado com a juíza? Isso pode ser colocado com a juíza de uma forma escrita, para que ela possa se manifestar por escrito e se analisar até eventualmente uma ida à corregedoria do tribunal ou ao juiz da infância e juventude, assim por diante, para definir a questão de forma administrativa, tá? Essa é uma opção. Outra opção é via as próprias categorias de classe, editarem novas normativas ou realizarem gestões junto aos tribunais de justiça para definir como que isso vai ser feito. Isso pode ser feito, inclusive, em todos os tribunais de justiça do país. Tá? Então é isso. Na minha opinião, a resolução ela continua vigente porque ela é específica da categoria de vocês. Né? Agora, pode acontecer uma decisão judicial com base no CPC obrigar? Pode. Pode. Como a gente demonstrou. E ainda, e mais adiante, não tem como, eu também não vislumbro você ser representado no conselho por cumprir uma resolução do seu código de ética. Não ser, não fora. Disciplinarmente, mas aí é porque você desacatou a ordem do juiz. Sim, você ainda tem uma decisão. Eu tenho
conversar com o assistente técnico e apontar para ela, olha, você está ciente, tá? Porque assim, a gente tem muito assistente técnico que cai de paraquedas, né? Que está lá na clínica, né? E aí alguém chama, né? E aí cai de paraquedas. Do jeito que ela falou, se eu chegar para essa assistente técnico que não sabe nada e simplesmente apontar a solução para dizer, olha, a princípio, o nosso órgão de classe veda a sua participação, eu sou obrigado a aceitar se você quiser, mas ele veda, né? Isso poderia ser interpretado pelo advogado como eu estar constrangendo ela e ela entrar numa representação contra Com certeza. Vice-versa. Vamos entender então. Você está se referindo, são dois, na minha cabeça são dois atos. Primeiro, vamos tratar duas hipóteses distintas. A primeira, o fato só de você conversar com o seu colega não me parece nenhum tipo de ameaça. Né? Olha, a gente tem uma resolução assim, assim, assado. Ah, mas está aqui a ordem judicial. Olha, mas está aqui a ordem judicial. Você tem que permitir. Aí eu vou permitir. Vai permitir, tá? Senão vai te dar PA, né? Agora, a constrição é, olha, aqui tem uma resolução, você não pode participar, mesmo que exista a ordem no processo determinando a participação, aí sim você pode responder disciplinarmente. Né? Mas mesmo nessa hipótese, se você se negar, aí a responsabilidade é disciplinar, funcional, não ética. Porque não é possível, eu não vejo um profissional da psicologia aqui no CLP dizer, olha, ele não deixou entrar na perícia, porque tem uma norma do próprio conselho. Tá? Mas é o contrário. Porque a resolução do CFP fala que o assistente técnico não deve participar. Aí o CPC fala que o perito tem que fazer. Ele não fala que o assistente técnico tem que fazer. Então, olha, se o assistente técnico ele, se vocês falarem daí, não grava. Então, ou tem que se inscrever para entrar no debate, nós já temos inscritos. Vamos escrever o Charles. Está inscrito. Deve aproveitar que ele está ali. Então, eu estou entendendo, assim, a resolução do CFP fala do assistente técnico. O CPC fala do perito. Do assistente técnico também. Não, está dizendo aqui no artigo que é o perito tem que assegurar aos assistentes e assistentes. Aos assistentes técnicos. Mas não. A resolução do CFP, deixa eu concluir a pergunta. A resolução do CFP diz que o assistente técnico está vedado de participar. Portanto, o perito, ele permite a entrada do assistente técnico. Se o assistente técnico entra, ele está infringindo a resolução do CFP. É isso que eu quero saber. Por isso a pergunta se está mantido ou não. É por isso que a pergunta do Alexandre, a pergunta que não quer calar e ninguém consegue responder. Mantido que a resolução do CFP? Sim, está mantida. A minha opinião está mantida, né? Porque assim, se o assistente técnico então entra e não tem nada dizendo na lei que ele é obrigado a entrar, é facultado o direito. Se ele entra, assim, se o perito nega, ele descumpre a lei. Mas se o assistente técnico não entra, ele não está descumprindo a lei. Ele está com isso. Agora, se o assistente técnico entra, ele está descumprindo a lei, mas não é. Aí qual é o problema? Qual é o problema? Fiquei pedindo um código de ética. Que se eu vejo um comportamento de um colega que transgride o código de ética, eu sou obrigado a denunciar. E aí que a juíza fala, se você falar isso para o assistente técnico, você vai estar constrangendo. Eu discordo do pensamento da juíza, mas é isso que... Ou seja, o direito e as leis criaram um mecanismo para nos indispormos contra os outros, para a gente ligar uma lei. Eu mantenho o que eu disse para você. Para mim não há. Assim, o fato de você conversar com o teu colega e dizer para ele, olha, tem essa resolução, você vai transgredir a ética, isso para mim não é nenhum tipo de impedimento ao trabalho dele, ou de coação, construção.
Até porque a norma está escrita e está eficaz, está válida. Certo? Depende do tom de voz, como diz a Maria. Depende do tom de voz. Mas na prática, na minha opinião, na prática, o que vai acontecer é o seguinte, e eu penso até que seria uma forma mais diligente de se proceder, nesse momento que está uma zona muito cinzenta ainda com a nossa seleção. Só para terminar, Alexandre, ó, assim, o que vai acontecer na minha opinião é o seguinte, o perito vai informar, olha, tem essa resolução, você não pode entrar. O assistente técnico vai dizer, reconheço, ok, morreu o problema. O advogado, assistente técnico vai falar, não, tem conversa, vai entrar, e sai uma decisão judicial mandando entrar. Aí todo mundo entra. Vai desafiar isso. Tá? O que eu acho prejudicial é tentar resolver tudo no gogó, na hora da perícia. É isso que eu não acho legal, não aconselho. Então, assim, vocês, lembra que você perguntou como é que eu asseguro? Vamos assegurar, então. Como é que você assegura? Vamos estabelecer o procedimento direto no processo. Eu vou provocar isso por escrito no processo. Olha, a perícia vai ser realizada a tal dia, vai ser um alerta que tem uma resolução, que diz isso. E espera para ver o que o juiz vai falar, e que o advogado da outra parte vai falar. Ainda existe uma zona de desentendimento sobre esse assunto. Repito, nós trouxemos 4 decisões conflitantes. Eu não tenho como dar uma resposta exata. Então, neste momento, enquanto a questão não é resolvida de forma definitiva, seja pelo judiciário, seja por uma regulamentação da categoria, ou seja até por uma lei suplementar, a cautela e o procedimento no escrito, seguindo as diretrizes do processo, porque o processo é da presidência do juiz, seguindo as diretrizes do juiz de direito, na minha opinião, é a melhor forma de proteção que vocês têm nesse momento. Tá? Obrigado. Não sei se eu consegui responder, mas... Sim, muito bem. Agora, Andréia Pequeno. Três minutos, Andréia. Nós vamos avisar o pessoal para eu acho que esse momento aqui é o início, né, de uma conversação sobre essa nova legislação que nos trouxe muitas emoções. Mas assim, se é fato que nós precisamos saber qual é a posição que nós temos a respeito disso aqui, eu acho que também é fato que a lei precisa ser lapidada, não é? Porque ela está nublada. E diante de uma lei nublada, é muito mais difícil de gente cumprir a lei. Porque assim, eu leio esse 466 e eu fico com dúvida. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que colocar minha agenda a serviço, não é? Eu tenho que buscar o cara lá na casa dele para ele vir. Qual é, né, o significado desse assegurar? Porque quando vem na sequência diz assim, eu tenho que informar com 5 dias de antecedência. Eu informo e ele diz assim, nessa data eu não posso. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que mudar a minha data porque no início diz que eu tenho que assegurar? Então assim, esse texto para mim, ele tumultua mais o ambiente. Acho também que nós não vamos resolver essas questões nem só entre nós e nem na esfera dos tribunais estaduais. A gente precisa fazer uma conversa ampliada entre nós, para a gente minimamente tirar qual que é a posição, nem que seja hegemônica, porque talvez uma única posição não teremos, mas precisamos urgente, eu acho que estabelecer um diálogo com o legislativo para melhorar a lei, né? Mas talvez também com o próprio CNJ, que pode criar medidas talvez temporárias para minimizar essas questões, porque nós vamos ficar brigando nós com nós o tempo todo. E queria aqui, assim, relatar que essa preocupação que a colega de Minas traz, ela é mais do que uma preocupação, no Rio é um dado concreto, né? O Tribunal do Rio tem feito alguns concursos, convoca poucos profissionais, e o corpo de perito cresce, e o corpo de terceirizados
Nós temos, por exemplo, na área da CPMA, medidas alternativas, um corpo de terceirizados que sequer passa pela coordenação de serviços sociais. É uma contratação que passa lá por um setor outro vinculado à presidência, que é a cara da responsabilidade social do tribunal, que tem lá um setor com vários projetos, né, e que dá conta disso. Então hoje nós já somos uma diversidade, né, fora os cedidos e não sei o quê. Então assim, a gente já está sofrendo o impacto, né, dessa reorganização do mundo do trabalho. Então não dá para hierarquizar o que é prioridade. Tudo isso configura um cenário e temos que dar atenção para eles o tempo todo. E eu queria também chamar a atenção aqui que a própria lei, ela traz perdido, eu prefiro entender assim, um outro conceito que talvez a gente precise olhar para ele com mais cuidado. Quando o CPC vai fazer lá no capítulo 10, vai falar das ações de família, ele vai trazer uma ideia de atendimento multidisciplinar. Ele não fala de perícia. Então, eu acho que a gente também tem que olhar com mais cuidado para esse artigo 694, para conseguir pensar, assim, o que é isso? O legislador quis trazer uma nova ideia, né? De repente a gente vai ter que negociar lá com o CNJ que ele faça uma resolução, como fez com as varas da infância, dizendo que tem que ter uma equipe própria. Então tem que ter uma equipe própria na área de família, de órfãos, de nananana. Eu acho que a gente, 694, eu acho que a gente precisa explorar mais o texto total da lei, porque inclusive tem outras questões aqui, como o atendimento por videoconferência. Né? Então, assim, é muita animação pela frente. Thaís. Boa tarde a todos e a todas. O que eu quero falar, eu trabalho na área de família, né? Então a gente ainda não sofremos diretamente o impacto da presença do assistente técnico, mas é um assunto que nós temos discutido cotidianamente. E nessas nossas discussões no turno da manhã, eu trouxe a seguinte destaque: a questão da nossa autonomia profissional. Se o juiz vai determinar quem vai participar, porque daí já vem uma resolução do assistente técnico participar, qual que é a minha autonomia de decidir os rumos do meu trabalho? Até metodologicamente, porque daí a participação do assistente técnico já vai estar designada. Não sei se ele vai precisar participar ou não. Então isso é uma questão que eu trouxe no período da manhã. A professora Eunice falou sobre a intencionalidade dos laudos produzidos. O laudo nosso enquanto perito, enquanto trabalhador do judiciário, e o laudo produzido pelo AT. Então, essa questão também me chama a atenção, né? Uma outra questão também que apareceu bastante na fala dos assistentes técnicos, são escritórios grandes que contratam assistente técnico. Quem tem poder aquisitivo para isso? O profissional até pode não ser tão competitivo, mas o escritório é. Ele faz o nome dele em cima de grandes causas. Então, ele não vai se contentar com aquela passividade. Às vezes, como foi falado, ele até fala, nossa, nós temos um objetivo comum. Claro que temos. Né? Mas esse objetivo comum talvez não seja o primeiro para o escritório, a não ser ganhar a causa. Né? Isso apareceu bastante. Uma outra questão dentro da nossa profissão enquanto assistente social, nós temos várias correntes, né? Nós temos, e numa atuação com outro colega também, assistente social, como vai ser feita essa interpretação? Todos são assistentes sociais, mas tem interpretação. Então, a questão do indizível também, que você está atuando com outros profissionais, como é que fica isso? Nem tudo é dito, né? O que nós estamos atuando ali no procedimento técnico também passa pela subjetividade. E a interpretação? Será que é só isso mesmo? O bem-estar, nossa, nós pensamos tudo isso com tanta felicidade assim? Será que a gente está pensando na paz social?
Isso para nós, assistente social, tem um contexto, né? A gente não está descolado, né? Da sociedade de classes que nós vivemos, né? Será que é tão tranquilo? Não é só o assistente técnico pensando na pessoa, né? É uma questão também, de repente, de foro íntimo. O que levou essa pessoa a trabalhar com assistente técnico? Aquele dinheiro pode fazer uma diferença para ela, para esse profissional, na vida dela, pessoal. E aí, discutindo até com as colegas agora na hora do almoço, a questão do sigilo, finalizando. O sigilo não só com o profissional, e o nosso sigilo com o usuário, como é que fica? Então, essas questões eu queria trazer para a gente poder discutir.